Este episódio aborda temas sensíveis relacionados com a saúde mental e suicídio. A conversa pode ser um gatilho para algumas pessoas, e se estiveres a passar por um momento difícil, não estás sozinho. Procura apoio junto de amigos, familiares ou profissionais de saúde. Em Portugal, podes contactar a linha SOS Voz Amiga pelo 213 544 545 ou o SNS 24 pelo 808 24 24 24. Ok. Intermitência enquanto o Diogo está a fazer apontamentos de última hora. Não sei se a Trisha Peiras já deu à luz, mas hoje fui a um sítio de bubble tea e eles têm muitos post-its na parede. E entretanto eles já conseguiram preencher a parede inteira de post-its. E lá em cima, mesmo bem perto do teto, dizia assim: Jesus loves me. Ou Jesus loves you. Bem grande. Então eu lembrei-me da música da Trisha Peiras e vou fazer aqui a minha rendition. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you. Não, como é? Só para deixar aqui a nota final de que a Trisha Peiras é icónica. Eu passo pano em todas as controvérsias dela. Porque ela é a rainha da internet. Bora. Tá? Yeah, I guess. Mais uma semana. Mais uma desilusão. Another day, another slay. Period. Hoje é o Diogo que está... Já na semana passada estava mal. Que estava assim, está assim. Hoje é o Diogo. Eu estou só um bocadinho cansada porque ontem tive um casamento super cool, muito giro. Por isso estou feliz. Great. Na Estou semana bocado passada cansada. tinha levado um raspanete. Esta semana, Live. E pronto, é isso. É o que é. É a vida a acontecer todos os dias. Ou a não acontecer, mas pronto. Mas Which is a digam- great segue Sim. para o filme que falamos hoje. Sim. Mas primeiro, como é que foi a tua semana? Vi um filme que já não lembro qual é que foi. Para além daquele que nós vimos. E foi isso. Ok. Tive um casamento, como já disse, que foi super cool. Está-me a dar grande branca no que é que eu fiz esta semana. Yeah. Vim a E Coimbra. não dormi. Vim a Coimbra ver o 2 filme que vamos vezes. falar. 2 vezes? Oh my god. Ah, that's right! Eu vim ver a defesa de uma amiga minha de tese, de mestrado, de medicina. Dissertação. Right. Ela arrasou. Per usual. As per usual. As per usual. Foi giro. Bebemos uns quantos copos. E ele ficou todo Por acaso acordei um bocado com ressaca. Which I'm not used to, mas pronto. Só que é bué 2002. Não, é bué a idade. É bué Kate Moss. Coke Skinny. Sim, sim. Não vamos ter mais ressacas. Mas... filmes, isso... aconteceu o Festival de Cannes. Temos de falar disso. Sim, mas espera. Eu vi comecei a ver Grotesquerie. Que é do Do Ryan Murphy. Is it better than Glee? Não. Mas está bastante bom. Sim, o Festival de Cannes. Tivemos uma standing ovation para um filme português. Dirigido por Pedro Pinho, Uhum, certo? Mas produzido pela brasileira Tati Leite, certo. chamado O Riso e a Faca, Teve a sua estreia mundial no No Festival de Cannes. Cannes. E sim, e a Cleo Dias, que é a atriz cabo-verdiana desse filme, ganhou o prémio de melhor interpretação feminina. Boa. Não é Dias, é Diária. Diara, exatamente. Diara. Ui, Diara. desculpem. Li mal. Yeah. Which is awesome. Yeah.
good. Portanto, E o filme Agente Secreto, uhum. do Wagner Moura, Sim. ou melhor, com o Wagner Moura, de uma produtora portuguesa Nitrato Filmes, recebeu uma standing ovation de 10 minutos. Mas eu acho que é a cena. Do Wagner Moura. Não, é a cena do Carnage. É tipo, Ok. they have standing ovations for every movie. Não é? Sim, mas de 10 minutos não. Sim. Mas também acho que é aquela cena de quando é que vamos parar? E fica toda a gente assim a olhar tipo à volta, estás a ver? E ninguém para. Então, I would be the first one to stop não it. param. Eu sou sempre a última palma. Uhum. Nunca ninguém pode bater mais palmas do que eu. But welcome to... Two Cherries in a Pod. The podcast where we don't... Estou a brincar. O podcast onde nós não fingimos que sabemos sobre filmes, mas vamos dizer a nossa verdade. That's right. Nós, ou melhor, toda a gente tem aquele amigo com quem fala sobre filmes. Se vocês não têm, Now you do. agora têm. Nós basicamente em cada episódio escolhemos um filme, falamos sobre ele como se fosse um book club, mas para cinema, e dizemos muitos spoilers, não é? Porque nós aqui fazemos uma in-depth review. Quer dizer, às vezes não é muito Sim. in-depth, porque há muito mais cenas para falar, mas Por exemplo, neste filme acho que vai ser um bocado difícil. yeah, temos tempo limitado. Uhum. Também. Nós aqui gostamos muito do Letterboxd, mas vamos passar esta à frente hoje. Sim, eu acho que vocês já sabem. You know it. Então, esta semana viste algum filme assim mais que se destacou mais? Not really. Também não houve tempo. Right. Yeah. Então vamos passar já imediatamente para o O filme filme. de hoje. Qual é que nós escolhemos? Sonhar com Leões de De Paolo Marino. Ou Marino? Uma coisa que ficou logo assim na cabeça é que esta produção é uma produção luso-brasileira, Espanhola. espanhola. Pronto. O que, Um belo sim, trabalho de colaboração. Yeah. Eu acho que também é por causa dos próprios. Eu calculo que a produção espanhola tenha entrado aqui o facto de eles terem ido gravar para Palma de Maiorca. Sim, sim. E o brasileiro, se calhar os atores brasileiros, Perhaps. coisas assim desse género. Mas sim, é Paolo Marino Blanco. Blanco. Ok. Yeah. Pronto, este filme é um filme assim um bocado pesado, não é? Depende muito das pessoas, ou melhor, a vossa reação vai depender muito do vosso contexto social e de vida e por aí fora. Eu não tenho aqui nada no IMDb como sinopse. O que diz, a única coisa que diz é A surreal dark comedy about love and euthanasia. Sim, Mas basicamente- eu acho que reduz bué aquilo que o filme é. Sim, vamos deixar este airplane Go passar. by. Aquilo basicamente É uma trágico-comédia Sim, sobre uma mulher brasileira que descobriu que tem uma doença terminal, a Gilda. a Gilda, e ela já se tentou suicidar várias vezes, mas basicamente na premissa do filme eles falam do facto de suicídio não é assim tão fácil como as pessoas pensam, Yeah. e ela vai à procura de uma iniciativa de uma empresa que supostamente provide Ela não morte procura, ela encontra o panfleto. encontra um panfleto. Yeah. They provide morte assistida sem dor, Sim. e durante ela vai essas sessões Sim. e encontra o Amadeu, que é um jovem que também supostamente tem uma doença terminal, Uhum. e depois é a criação ali, a ligação entre os dois. Yeah. E pronto, acho que é essa a premissa. Sim, Não é? até. Quer dizer, não sei se isto é um spoiler gigante ou não, mas até eles finalmente. Eles depois recorrem a outra É outro solução, meio. que é eutanásia. Yeah. Quais é que foram os teus primeiros first thoughts? Imagina, eu já sabia que para mim este filme ia ser difícil de digerir Uhum. por causa da temática. Yeah. Eu acho que até já falei aqui que no Two Cherries in a Pod, acho que foi no episódio do Mikey 17, que
para mim a morte é o meu maior receio. Então falar de eutanásia para mim I don't know, é tipo, não me cabe na cabeça como é que alguém procura isso. Ok. Porém, sei que é uma visão muito não é narcisista, mas tipo, é uma visão muito centrada nos meus próprios medos, estás a perceber? Então projeto isso Yeah. nas outras pessoas. Yeah. E não sei como é que eu lidaria com esta temática dentro de um contexto de alguém que eu conheça, estás a perceber? Ok. Ou que tenha uma relação. Seria difícil para mim processar, mas I can never judge. Sim. You know what I mean? É mais uma projeção dos meus próprios Sim. medos nas outras pessoas. Ok. You got this? Sim, eu percebo, mas ao mesmo tempo não percebo porquê. Estás a perceber? Tipo, eu percebo superficialmente, mas depois mais profundamente não consigo perceber como é que pode ser algo que que não aceites, porque tu aceitas. Não, eu aceito. Sim, mas que, É que só- não consigas perceber. Estás a perceber? Não, imagina, depois vendo, eu entendo. Tipo, é difícil explicar Sim, mas eu realmente percebo. o que eu sinto. Sim, mas eu estou a perceber o que tu estás a dizer. Percebes? Sim, porque os pensamentos são bem complexos, né? É isso. E o nosso cérebro também é uma cena bem complexa. Uhum. Pronto, portanto, ao fim e ao cabo, ou seja, tu não tens culpa dos teus pensamentos, estás a perceber? Yeah. A partir do momento em que é aquilo que se diz, quando a tua liberdade começa, a do outro acaba, não é? Exato. Desde que tu não interfiras com isso, Precisely. tudo bem. Tipo, eu consigo check myself, estás a perceber? Sim. Ao ponto de tipo, hold up, this is not about me. Yeah, exato. Não sou eu. Sim, sim. Mas pronto, é só isso. É Yeah. porque eu depois penso, acho que é tipo, no contexto de se fosse alguém extremamente próximo de mim, Yeah. lidar e processar Yeah. isso, porque lá está, para mim a finitude, tipo a morte, Sim. is my biggest fear. Sim. Então é isso, mas pronto, o filme tenta abordar esta temática de uma forma mais leve e cómica e uma sátira Yeah. à própria, tipo, eles fazem o que foi? Parecia que estava aqui um bicho gigante. Não. Mas podes continuar a falar. Não, eles eles fazem uma própria sátira ao capitalismo e à comercialização de tudo, até da própria morte. Yeah. Ah, Sim, isso sim, o que é definitivamente. engraçado, a forma que, tipo, deles terem introduzido isso nesta Foi quase temática. como aquele episódio do Black Mirror, o primeiro, Right. né? Tipo Sim. aquela cena toda de estar agora a vender saúde, que devia ser uma cena que é grátis para toda a gente, ou livre para toda a gente, ou de fácil acesso. É engraçado, e a maneira como se retrata tipo as caras do... O que é aquilo? Uma experiência, um projeto? Não sei bem o que é. Right. Sus. Very sus. Very suspect. Mas pronto, tipo, numa forma geral foi isso. Sim. Mas sim, O que tu pensaste? o que eu pensei. Isso não foram muitos first thoughts, foram tipo Because uma I had a lot of thoughts. no filme inteiro. Sim. Para mim, tipo, eu sou 100% apoiante de eutanásia, desde que feito, lá está, de maneira consciente. Ou seja, o caso, por exemplo, da Gilda é um caso que é muito... É particular, não é? Existem a porcentagem de pessoas que sofrem daquele tipo de... Era cancro, não era? Sim. Cancro da medula. Ou o que é que Ah, era? epá, sim. Era uma cena assim qualquer, pronto. São casos muito particulares e ela sabia, e ela própria já começava a sentir alguns sintomas de... Ela do que é iria que ficar vinha lá. completamente paralisada com Paralisada e dores. em dor constante. Tipo, isso é horrível. Tu teres de passar por uma situação dessas. Pronto, portanto, a eutanásia não me é uma ideia estranha ou completamente estranha, estás a perceber? Eu, se estivesse na mesma situação, procurava exatamente o mesmo tipo de apoio. Right. Portanto, mesmo sabendo que lá está, eu também tenho um medo, quer dizer, nem é um medo imenso de morrer, é mais um medo de não deixar legado. Pronto. Ok. Ou seja, não é tanto
a tua cena Mortalidade. não é tanta mortalidade, é as pessoas O esquecerem-se esquecimento. que Oblivion. Oblivious. Pronto, Oblivion basicamente é um dos meus maiores medos. Pronto, então eutanásia não é propriamente uma coisa que me assuste, estás a perceber? Pronto, então nesse sentido, e só para É que imagina, responder. nem eu próprio sei como é que o que é que eu faria na posição dela, percebes? Sim. Porque sim. é inconcebível tu saberes exatamente como é que tu irias reagir numa posição dessas. Sim, claro. Sim, é? mas eu acho que isso também depende de pessoa para pessoa. Tipo, tu sabes que eu sou uma pessoa que é bué ou preto ou branco. Raramente existe uma cena que tipo, pelo menos para respostas a perguntas, né? Tipo, Sim. eu sou uma pessoa que é de género, ou é isto ou é aquilo. Acabou. Pronto, portanto, se eu me sentir mal por causa de uma doença terminal que eu tenho, I'm gonna end it. Period. Não há aqui rodeios. Mas já, por acaso, estive a falar disso também recentemente por causa de uma situação mais próxima, em que a pessoa tem demência. E perguntar se nesse caso se pode ser viável sequer praticar a eutanásia, porque a pessoa já não tem qualquer tipo de sentido de si própria ou de como é que era para fazer esse tipo de decisões, né? Sim. Mas a cena da eutanásia, não sei porque é que é uma cena tão controversa. Tipo, se a pessoa tem free will, imaginem, se existem pessoas Não, que porque podem... imagina, eu acho que é todo aquele conceito de durante anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos, e ainda hoje, nós vemos o suicídio como algo negativo. Sim, como algo Não é? narcisístico até, que não é. Sim, Também. pronto, sim. Então há muito essa conotação ligada à eutanásia e à morte assistida. Yeah. Também há todo o contexto religioso por detrás disso, principalmente em Portugal. Yeah. E pronto, isto aqui é... Mas pronto, isto para dizer o quê? Que este filme, se for, portanto, se conseguir chegar aos números ou às pessoas que são necessárias para verem este tipo de histórias a acontecer, Eu acho porque ao fim e ao cabo não são histórias, não é irreal, isto não é ficção. Não, Quer dizer, de é todo. ficção, mas Sim, mas há histórias assim. são baseadas na realidade. Acho que nós teríamos aqui E é uma mudança de uma pensamento. premissa super interessante. Eu acho que se nós víssemos um trailer, porque o trailer acho que está muito bem conseguido, por exemplo, e acho que se fosse um filme americano, acho que muita gente iria ver. Percebes? Sim. Vamos ver como é que vão ser os resultados. Sim. Só da bilheteira. A primeira cena toda foi bué fixe. Sim, olha, só uma coisa que eu achei bué triste foi que nós fomos ver juntos. By the way. Depois vocês vão ter um conteúdo interessante desse dia. Será? Right. Que foi, nós tínhamos visto quando comprámos que tinham vendido para aí 15, já tinham vendido 15 sim. bilhetes e não sei o quê. Tipo, a sala era pequenina, mas tinha bué lugares Sim. preenchidos. Pronto, sim, já tinha alguns lugares. Yeah. E depois foi triste porque chegou à sessão e quase ninguém apareceu. Yeah. Éramos nós mais fomos- um casal Yeah. e outro rapaz, não era? Uma cena Acho que assim. eram mais duas meninas, mas sim. Bué triste. Yeah, chegámos nós, ficámos sozinhos durante até quase ao início do filme e depois é que chegaram mais 2 ou 3 pessoas. É uma pena. Yeah. Mas eu também. Mas a reação das pessoas foi boa. Sim. Que as pessoas estavam-se a rir. Sim. Portanto, eu acho que... Sim, é um filme que é super interessante Lá em está, nós termos temos de tipo da leveza com que aborda o tema. Assim, Pronto, tipo, apesar de tudo, a Gilda, tipo, eu não sei que idade é que ela tinha. acho que Pronto. Não é relevante. relevante. Mas ao fim e ao cabo ela já tinha vivido uma vida tipo quase completa, porque ela tinha marido, tinha sido professora, mas teve de se despedir por causa da doença dela, portanto ela já tinha aqui uma vida quase toda e quase parecia aquela velha resingona, estás a perceber? Yeah. Mas por causa da doença dela Mas também, eu acho que é da frustração da vida. Eu acho que é importante as pessoas não retirarem que... Imagina, eu acho que é importante não retirar... ela já tinha vivido. Tipo, e é uma decisão fácil. Não é. Tipo, Sim, isto não sim. se trata... Ela no final...
eu a partir da Palma de Maiorca acho que o filme fica muito melhor. Sim. Eu cheguei-te a dizer logo que tipo, senti-me muito mais relacionado com o filme a partir de Palma de Maiorca. Sim. E, Isso é por causa das beach vibes. Estou a brincar. Também, se calhar, maybe. Period. Da cinematografia e tudo. Sim. Pronto. Mas lá está, a Gilda explica que ela simplesmente ela está cansada. Yeah. Percebes? Sim. Não se trata de uma decisão fácil ou de uma vida que já foi completamente vivida. Não, é simplesmente o que a vida tem para me oferecer daqui para a frente Não é bom. não me traz nada. Sim, mas não foi isso que eu quis dizer, atenção. Não, sim, eu A única coisa que eu quis reforçar foi que por causa disso ela torna-se uma personagem engraçada. Sim, só para clarificar. Não, sim, e eu só estou a esclarecer porque é para as pessoas depois, por exemplo, que já Sim, não são querem muito ver. dadas à eutanásia, Sim. de retirarem a mensagem errada do filme, percebes? Sim. Não, ela tinha uma vida inteira para viver pela frente, tal como toda a gente que provavelmente quer. Porque exato. é bué difícil, uma coisa que vai ser sempre complicado com a eutanásia é tu seguires para a frente com isso. Tipo, tu precisas de recite até à morte, estás a ver? Sim. Até à morte. Não, mas é verdade. No pun intended. It is, though. No, it wasn't, at least. Pronto, não é super fácil, ou seja, não é tipo atirar-te de um sítio qualquer e pronto, está feito. E eles explicam. Feita. Sim, exato. Ela explica todas as tentativas de suicídio dela falhadas e explica a percentagem de a probabilidade de morte. assustadora. Sim, tu nunca viste aquele documentário que se chama Bridge? No. São pessoas que se atiraram da ponte. And they are alive. Yeah. Barely, né? Não, por acaso porque algumas aquilo não. deve deixar sequelas. Deixa bué. Pronto. Yeah. Então, tipo, tentativas de suicídio são coisas que têm de ser levadas a sério e se realmente uma pessoa, infelizmente, já tentou várias vezes e não conseguiu, se calhar devíamos dar um bocado mais de atenção a essa pessoa e ao que ela está a pedir ou a necessitar ou o que é que se passa tipo, na vida dela para ela ter tentado tantas vezes. E às vezes não há forma de lhes dizer que não é esse o caminho, estar a perceber? Tipo, há pessoas que escolhem viver, há pessoas que escolhem morrer. Tipo, Sim. ao fim e ao cabo, é isso. É uma liberdade individual e tem que se respeitar isso. Sim, porque ninguém pediu para nascer. Right. E a única coisa que é certa nesta vida é a morte, sempre ouvi dizer. Por Which isso, is sad. which is very sad. Mas imagina, a partir do momento em que tu começas somente a sobreviver e não a viver por causa de uma doença que tu também não escolheste ter, acho que devíamos ter mais compaixão. noção. Compaixão, empatia, Sim. entendimento. Love thy neighbor. Sim. Não é isso que eles dizem. Sim, exatamente. Where is the love? The love. The love. Where is the love? The love. The love. Nós fazemos casamentos, pessoal, se quiserem. Imagina. DJ set. Where is the... Eu acho que nós arrasávamos. Mas pronto, moving right Moving along. on. Pronto, é isso basicamente nesse sentido da discussão da eutanásia. É isso, let's get into the movie, se calhar. I mean, eu já consegui incorporar um bocado. Sim, mas do foi mais filme. tipo da história, né? E, tipo, Sim. também houve mais cenas no filme que para além da história. Sim. Qual é que foi a tua cena favorita? Cena favorita? Sim, tipo detalhe favorito, por exemplo. Eu gostei bastante do rundown dos suicídios dela. Ok. I enjoy that part. Scary, tipo Scary. assustador, saber todos os detalhes disso, mas Yeah. a cena estava bem construída, estava bem Sim. conseguida. Ok. E Eu acho o acting da atriz que é a Denise Fraga. Sim. Oh, Yeah. she served and ate Period. and left it on the... Wait. And left no crumbs. Yeah, mas eu ia dizer left it on the floor, which is... Right. She was near to the Too floor. soon.
Rip in peace. A minha cena favorita foi a final. Está bem bonita, está bem conseguida, está bem pacífica. Acho que não mostra bem o que é morte, porque eu não sei, né? Mas se eu alguma vez fosse... É a paz interior que tu sentes assim. a tomar aquela decisão. Yeah. E que, pronto... Tipo, nós raramente vimos a Gilda a sorrir, ou a rir, ou a gargalhar durante o filme inteiro. A única vez que nós vimos a Gilda tipo a sorrir verdadeiramente foi quando ela estava com o Amadeu. Que depois acabaram por ter... Tenho um espirro. Depois acabaram por ter um desentendimento. Não, um relacionamento romântico. Já estava a andar muito para a frente. Antes disso. O que para mim foi uma cena esquisita. Eu também tenho que admitir que a diferença de idades... I didn't go with it. Tipo, não me levou. Não estava lá também. Mas, por outro lado, podia ser desespero. Eu acho que nós falamos depois no outro conteúdo, que foi nas primeiras reações que nós tivemos, que é... Sim. Eles encontraram ali um ponto de refúgio um com o outro. Sim. E depois isso levou a um certo afeto. Porque eles ambos estavam em diferentes áreas da vida, tipo, eras diferentes. Eles conheceram-se naquele sítio, tipo, o único ponto de relacionamento que eles tinham era de estarem terminally ill e queriam praticar a eutanásia, mas depois descobriu-se que afinal um deles não estava terminally ill e não queria suicídio assistido. Pronto, então tornou-se ali. Mas tipo, sim, o que me fez mais... Tipo, a química não estava lá. Por isso não sei também se... Não sei se tu sentiste isso ou não. Em termos da química. Sim. Ou seja, imagina, eu senti uma química, mas era mais platónica, percebes? Sim. E acho que por isso é que nós estranhámos quando se tornou romântica. Eu acho que foi demasiado rápido também no filme. Porque eu acho que podia ter sido uma coisa mais crescente. Mas tipo foi género, ok, eles conheceram-se, pumba, beijo. E não foi um beijo qualquer, foi um beijo apaixonado. Se bem que no início há uma certo distanciamento que a Gilda... Sim, exatamente. Tipo, she's like... Por isso é que eu estou a dizer. Back off, Podia Amadeu. ser, não é, ou seja, o que eu quero dizer nem é bem desespero, é tipo... Ela tinha passado por aquela situação toda com o marido dela, não é? Que não lhe dava... Ou seja, ele dava-lhe atenção, mas não, nem era bem atenção. Ele ficava mais... Como é que eu ia dizer? Ele quase que projetava a doença dela nela de volta, estás a ver? Ou seja, tu estás doente... Sim, eu posso ter interpretado mal o filme, mas eu mesmo depois do beijo e... Eu não sei se eles tiveram relações sexuais, mas eu calculo que sim. Pois. I don't know. Mas pronto. E quase que tiveram. Whatever, it doesn't matter. Eu nunca senti que era necessariamente uma relação romântica. Sim. Mesmo depois disso, eu acho que são duas pessoas que se encontram na mesma situação, à procura de alguém que os entenda e que se relacionam dessa forma. Sim. E eu acho que ele estava desesperadamente à procura de amor também. Sim. Ele não estava sequer uma pessoa bastante solitária. Sim, a companhia dele era os mortos. E depois alguém deu-lhe um bocadinho de atenção e ele ficou logo apaixonado. Estás a ver? São dois casos diferentes. Lá está. Eu sem dúvida que da parte dela não senti que era tipo she's living a love com ele, percebes? Sim. Mas pronto. Era mais motherly love. Sort of. Turned into... incest. Sim. Não, ou seja, não gostei muito. Tipo, é mais porque me deixou a mim pessoalmente desconfortável. Estás a perceber? Well, this movie does a great job at leaving people uncomfortable. Sim. Which is great. A mim não, pessoalmente, porque eu estou bastante confortável com a ideia da eutanásia, estás a perceber? Mas compreendo que outras pessoas que não estejam. Sim. Estás a perceber? E a maneira como tu lidas também com a vida é uma cena que eu já descobri que toda a gente vive bué individualmente, né? Tipo, o meu sentimento de felicidade, por exemplo, não pode não ser a mesma... Como eu.
isso. Ou Sim, o meu sem sentimento dúvida. de tristeza não é o mesmo que o teu, estás a Sim. ver? Pronto. Então a maneira como nós lidamos com o variado tipo de emoções e de sentimentos e de pensamentos é uma coisa que é bem diferente, então... Como é que lidaste com o Breaking the Fourth Wall? Pronto, então, isso fez-me bem lembrar Fleabag, até porque a atriz principal é bem parecida Ok. com a atriz do Fleabag, eu achei, mas tipo versão mais velha, estás a ver? Yeah. E tipo, não é uma coisa que me deixe particularmente desinteressada, e até foi um detalhe interessante no filme, mas tipo assim como todo, não me pareceu super necessário, estás a perceber? Mas trouxe um plot twist engraçado ao filme várias vezes. Pá, eu acho que sim, tipo tu, wow, Yeah, ok, yeah. she's talking to me. Sim, sim, Mas se calhar é isso, é abordar a temática falando diretamente para o espectador. Sim, é isso. Pois, sim, Percebes? percebo. Que é de género, nós agora, tipo, vocês não querem falar sobre esta vamos Mas falar sobre isto e eu vou Directly falar at para ti you. nos olhos. Bitch. ok. Don't get it twisted now. Period. Eu acabo sempre tudo com period. Sim, não, eu percebo, sim. Mas acho que foi assim, uma adição interessante Sim. à história. Tipo, o que eu gostei mais foi o início. Tipo, aquela shot logo do pan rápido para ela na ambulância. Na ambulância, sim. Acho que é boa Helena. It is. It's very Elena inspired by Wes Anderson. Period. Pronto, mas todo o início do filme foi bem tipo simetria, cores, Sim. movimentos de câmara, estás a ver? Acho que foi Tecnicamente bué. estava lá tudo. Sim, eu gostei dessa parte. E acho que também, ou pelo menos também parece-me que tenha sido semi-inspirada em Wes Anderson. Lá está. Perhaps. Detalhe, simetria, movimentos de câmara e as cores. Acho que mais o deadpan das personagens, estás a ver? Pronto, foi interessante. O início do filme para mim foi a melhor parte. Sim. Tu gostaste mais do final? Sim. Eu acho que nos define bastante bem. I O facto guess. de. Né? Mas porquê? Explica. Sabes O que eu quê? tenho um bocadinho de autismo, tens de explicar. Em relação a assim. quê? Porquê é que nos define? Não, em termos de como é que nós realizamos Ok, o nosso olhar ok. criativo. Sim, sim, sim. Acho que nos define bem o facto de eu gostar mais de Parado. parado, momentos para refletir. Sim. Yeah. Mas Sim. pronto. O que é que eu ia dizer? Não, depois em termos do elenco, they do all their parts in Sim, it. Tipo, sim. they give their all. Yeah. Um, Sim, eu gostei bué da cena da Joana Ribeiro, por acaso. Joana Ribeiro, A maneira Denise como ela- Fraga, já tinha falado, não é? Sim. Mesmo o João Nunes Monteiro, ele tem assim uma boa dinâmica com a Denise. Denise, Eles jogam sim. ali o facto dela ser a personagem dominante Sim, sim. e ele acata um bocado e vai atrás Yeah. do que ela diz. Sim, mas ainda assim a Denise teve uma performance mais natural, mais tipo, ou seja, real, não é? E o João era um bocadinho mais ateatrado. Então, tipo, também houve boas vezes que me tirou um bocado da cena por causa do tipo deles projetarem a voz, estás a ver? E assim. Sim, Também tínhamos a Vitória Guerra, sim, o António Durães, que eram os donos da funerária. sim. Foi uma boa dinâmica também. Sim. Ela, tipo, bué Se bem que focada nas houve redes ali uma sociais. fala que me apanhou Sim, aquele do quero desculpa, queres fazer I was sexo? like, de onde é que isto veio? Tu não queres queres I was fazer like, sexo? In front of your daughter? Não, mas nem é tipo a maneira como também foi bué pouco natural. Tipo, Sim. não, amigo, diz assim, quer fazer amor, quer fazer sexo, Sim, há certos momentos no filme, quer ter that took me relações out of it. sexuais. Tipo essa do essa, o cão, quando é o com cão, o cão a falar. sim. Although I understood, tipo, eu Sim. entendi o eles usarem isso, I was like, not the dog. Leave the dog alone. Tipo, Let him bark away to heaven. right.
Mas sim. Eu gostei, tipo, no geral. Acho que foi... A cena da Joana Ribeiro acho que até me trouxe mais para dentro do filme, estás a ver? Gostava de ter Sim. visto uma cena mais... Quando ela break character da character dela, tirou-me um bocado da cena, né? Sim. Eu gostava que ela tivesse continuado a ser bué feliz. Sim. Percebi lá alguém. Não. Bué feliz, mas a falar das cenas ao mesmo tempo, estás a ver? Mas foi tipo um corte bué seco na Pois, personalidade. eu acho que em termos dessa empresa, da Joy, não sei quê, Sim. essas sequências eu gostava que tivessem evoluído mais. Onde é que vocês me estão a levar? Mas depois eu lembrei-me que é the point of it é que eles não está a levar a lado nenhum, Sim. não é? Isso. Por isso a frustração da Gilda. Sim. Porque eu estava assim, isto está-se a tornar um bocado repetitivo. Mas Mas depois era eu esse o entendi, é objetivo. esse o objetivo. Sim, eles querem É tipo- continuar que as pessoas lhes deem Exato. dinheiro. Estás a ver? Exatamente. Aquilo é tipo um esquema de tipo assim. Tens de Não, meter- tens de meter bué blips neste Juro. episódio. Juro. E as cerejazinhas. Ai. Sim, eu gostei bué da dinâmica entre o dono da funerária e a filha. Gostei bué da dinâmica da Joana Ribeiro com... Como é que se chamava a outra? A Sandra Faleiro. Sim, eu gostava de ter visto mais da Sandra. Yeah. O Alexander Tujinam. Sim, também tinha uma personagem engraçada. He Yeah. was a bit out of it. não Yeah, era? gostei bué. Eu gostava que eles estivessem mais dentro do... Tipo, que conseguissem ter feito da Joy... Como é que aquilo se chamava? Industry something. Joy Vision, a banda. Gostava que eles tivessem ido mais tipo dentro do teatro da cena, estás a ver? Que era senti que era mesmo uma performance Yeah, ali. tudo o que está ali a acontecer dentro daquelas instalações é uma performance. Depois, a partir daí, pronto, podiam ter feito outra cena qualquer. Mas tipo, a Joana Ribeiro devia ter, naquela parte em que ela se desfez da personagem, devia ter continuado tipo com um sorriso gigante, a dizer assim: vocês podem ir a Mallorca, não sei o que, tipo com um sorriso gigante. Eu gostava de ter visto algo assim desse género. E o Alexander devia ter tido mais foco também, se Sim. calhar a ajudar. Eu acho que ou eles mudaram esse corte na Joana mesmo para mostrar que aquilo é tudo uma fachada, sim, né? sim, eu percebi. Pronto. Isso era eu a trabalhar nas lojas de Juro. roupa. Eu a trabalhar no serviço até aqui Sim. tem, virar e tipo. Bitch. Mas pronto. Yeah. O que é que nós tínhamos pensado mais? Eu acho que nós por acaso já falámos pretty much de tudo. Yeah, nós já falámos de algumas coisas. Sim. Tipo assim no geral, porque, ou seja, o que interessa neste filme, na verdade, é o discurso sobre a eutanásia. E continuar a falar sobre isto e continuar a tentar lutar para que isto seja, na verdade, um direito das pessoas que realmente precisam, não é? Sim. Sem dúvida. Então também acho que nós focarmos um bocadinho mais nisso neste episódio. Sim, por isso é que também começámos por aí. Acho que, Yeah. acho que é mesmo importante. Sim. Temos que andar Sorry. temos que andar mais rapidamente nesses termos. O Sim. que parece que se vai tornar mais difícil, tendo em conta os resultados das eleições. Yeah. Mas é continuar a falar, é continuar a colocar isto à frente das pessoas. Acho que cada vez mais estamos numa sociedade menos empática, menos compreensiva. Sim. Gilda? Sorry. E pronto, É que é para não isso. dizer mais, Sim. porque há muito que se diga. Então aí quanto é que tu vais dar? Eu diria 4. Yeah, 4. Acho que mesmo até pela temática, pelo facto Yeah. de se terem atirado a esta temática que é tão Sim. difícil de tratar, acho que só por aí
deve ser aplaudida. Pela mensagem, pela Sim. cinematografia, pela maneira como abordaram a mensagem. A intriga é uma intriga interessante. Pessoal, Sim. se vocês dizem que não gostam de cinema português porque mas é secante e não sei o quê, não sei o que mais, é muito abstrato, é muito poético, não sei o quê, vão ver este filme. Podem ir ver este filme. Tipo, Qual é a get vossa your cena? asses in the theater. The Movie Theater. E está em select locations. though. Olha, sim, Está em pessoal, Coimbra, Leiria. é assim, eu não tinha este filme em Aveiro. Ele teve de vir a Coimbra de propósito. E eu fiz. E fui. E claro, period. Percebem? Está em Coimbra, Lisboa, também acho que é só 2. Não, tem em Porto, vários Leiria. sítios, mas... Come on. Sim, mas porquê que não estamos a distribuir... Porque têm dificuldade em distribuir. Eu sei, cinema eu percebo, português. mas porquê que a cinema nós não dá um desconto? Dá um Olha. desconto. Percebes? Vão às salas de cinema ver cinema português. Percebem? Vamos ser patriotas nesse sentido. Eu sou bem patriota em Percebem? relação à arte portuguesa. Bora lá, pessoal. Mesmo. Né? A única coisa que eu peço é que os preços sejam mais justos. Porque eu não posso apoiar tudo. Não Em termos de cinema, impossível. mesmo assim, acho não, que... em cinema está Ah. top. Eu tenho 2 por 1. Right. Por isso está If you know, you know. Está top. Às vezes ainda tenho pipocas grátis e assim. Sim. Mas temos de disseminar isto de uma maneira mais dispersa. Pronto, enfim. Abrangente. Para terminar, vou só ler aqui um comentário que está super... Posso? Força. Que é, o filme é sobre a eutanásia, mas eu ainda acho que é uma mensagem subliminar sobre como o Sporting vai ganhar o campeonato. And Guess what? E o Sporting é... referências a Fleabag têm sempre o meu amor. Joana Ribeiro, nunca me falhaste. Where were the lions? Então, sonhar com leões é uma frase aparentemente sobre a eutanásia. Simbolicamente, os leões sempre estiveram associados à garra, força, coragem, nobreza, honra, instintos, mas também à violência, competitividade, luta e dominação. Portanto, é uma cena aparentemente. Never have I ever wanted the main characters to die so badly. Period. E aqui, a quem deve enviar a conta da terapia que vou precisar depois deste filme. Estava a ler esse agora. Real. E é isso, pessoal. Se a Joana anything else? Ribeiro estivesse à minha frente e mandasse rir, a minha depressão desaparecia. Period. Por acaso é verdade. Ela tem um sorriso bem bonito. She does. O sorriso da máscara é dela, não é? I have no clue. Ok, period. Pronto, e é isso hoje, pessoal. basicamente. Like, comentário, subscrever. Partilhem com os vossos amigos cinéfilos, movie lovers. Vão às salas de cinema ver filmes portugueses. Right, that part. E no próximo episódio vamos ver um filme que... É azul e tem muito pelo. Purr.